Bom dia a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um Inova Day. Hoje, excepcionalmente, o Inova Day está sendo transmitido aqui do estúdio da Secretaria de Gestão Pública e as pessoas que quiserem mandar perguntas aos convidados e interagir também devem entrar no chat do site do Inova Day e enviar seus comentários, sugestões ou postarem suas questões no Twitter também com a hashtag Inova Day. Convidamos neste momento para seus informes Roberto Aguni, assessor de inovação no governo. Bom dia a todos, é sempre um prazer encontrá-los novamente para mais um Inova Day. Primeiro eu quero pedir desculpas para aqueles que frequentam presencialmente o Inova Day lá na Rua Boa Vista, porque infelizmente hoje nós tivemos que ceder o auditório para a assessoria do governador por um evento que foi marcado essa semana. Nós gostaríamos também de agradecer a Diva da Emplaza pelo apoio de sempre, ao pessoal da TecReg, a Rose e o Michel, e também agradecer aos nossos palestrantes de hoje, Germano e Marina da Telos, que é uma jovem empresa formada por ex-alunos da GV e que tem nos ajudado muito, temos trabalhado com eles há um bom tempo. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvi-los aqui no Inova Day. E hoje eles vão trazer para a gente o resultado de uma pesquisa que eles fizeram sobre inovação em governo. Gostaria também de lembrar a todos os senhores que de 12 a 14 de novembro nós teremos o Open Innovation Seminar, que foi criado pelo nosso parceiro, a Open Innovation. O tema desta quinta edição é o crescimento sustentável apoiado na rede de inovação e será feito no Hotel Transamérica em São Paulo. Maiores detalhes, como se inscrever, entre no site do IGOV-SP. Um bom evento a todos. Obrigado. Obrigada. O tema de hoje é a inovação em governo no cenário mundial. Nossos convidados são Marina Amaral e Germano Guimarães. Marina Amaral é graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduada em Liderança Global pela Georgetown. Em 2010, decidiu empreender o Telos, organização da qual é diretora e cofundadora. Germano Guimarães também é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em Liderança Global pela Georgetown. Atualmente é diretor e cofundador do Telos. Em 2010, foi duplamente premiado com o Prêmio Mário Covas, nas categorias Inovação e Excelência em Gestão Pública. Apresentarão uma pesquisa sobre inovação em governo e, em seguida, apresentarão o Telos e um caso em inovação. Marina, a palavra é sua. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom, primeiro agradecer o convite, a gente está muito feliz de poder mostrar, compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo e vendo o que está acontecendo, né, no mundo em relação à inovação. Então, antes da gente falar do Telos, aprofundar um pouquinho no que o Telos está fazendo no Brasil e seu papel em trazer essa questão da inovação em serviço público para cá e contar um caso real que já aconteceu, né, aqui no estado de São Paulo, a gente gostaria de compartilhar um pouco por que esse estudo, né, sobre a inovação. Por que a gente percebeu que a inovação fazia tanto sentido para o Brasil e a gente está querendo justamente disseminar e estimular essa bandeira e ações nesse sentido aqui no Brasil, né? Então, brevemente, o intuito atrás dessa pesquisa é que o Telos, pelas nossas experiências em governo, a gente começou a ver cada vez mais que a inovação era um caminho muito importante para propiciar melhores condições de vida para o cidadão e para o Brasil conseguir realizar seu potencial como país. Então, quando a gente fala de inovação, a gente não está falando, né, com a inovação como um fim. Na verdade, a gente entende a inovação como um processo por meio do qual as ideias podem ser implementadas e gerar resultado positivo para um certo grupo. E quando a gente resolveu, vamos trabalhar com isso no Brasil, a gente logo se perguntou, mas o que será que está acontecendo no mundo? Quem que será que no mundo está trabalhando com inovação em governo? E trabalhando com inovação em governo, que tipo de inovação, né, está acontecendo nos governos ao redor do mundo? Né? E mais, né, no Brasil, né, o que está acontecendo? Qual que é esse movimento? Já tem alguém inovando? Está inovando para quê? Né? Quais as definições de inovação? Então foi um pouco essa exploração, né, que deu origem a essa pesquisa, que a gente chamou Era do Governo Cidadão, como um novo caminho, né, para os serviços públicos no Brasil.
Então, a gente vai passar brevemente, é uma pesquisa exploratória, inspiracional, né? Ela foi um primeiro passo na direção de entender esse movimento pela inovação que está acontecendo no mundo. Ela vai estar disponível a partir do meio de novembro no site para download e, por enquanto, a gente vai dar uma pinceladinha sobre o que a gente descobriu, né? Então, o grande objetivo, né, era, através dessa pesquisa, mostrar para a sociedade brasileira e criar uma visão compartilhada do que é inovação em serviço público, do que é inovação em governo e de como que ela pode ser uma ferramenta importantíssima para a gente dar esse salto em termos de que os serviços públicos efetivamente contribuam para a melhoria da vida das pessoas. E então, quando a gente começou a aprofundar no tema da inovação, a gente viu que não tem uma definição consensual, né? Cada organização, ou às vezes em diferentes setores, se trata a inovação de maneiras diferentes. E isso, inclusive, quando a gente está falando de inovação em governo, né? Então, mas a gente percebeu que, ao mesmo tempo que tem essas definições diferentes, na essência, a inovação é uma ideia que é transformada numa ação e gera o resultado positivo. No entanto, para o Telos, né, dadas as nossas experiências em governo, uma ideia transformada em ação gerando um resultado positivo não era o suficiente. A gente percebeu que hoje, né, nesse novo contexto de mundo, para que seja possível gerar resultados diferentes e significativos para o cidadão, alguns princípios são fundamentais para isso, né? Então, que princípios são esses? Primeiro, sempre focar no ser humano e no cidadão. Então, toda a ideia vai ser desse entendimento profundo do cidadão. Segundo, para as soluções, né, serem efetivas hoje, no mundo complexo que a gente vive, é muito importante que ela seja cocriada, ou seja, que a gente tenha vários atores participando da concepção dessa solução e da sua implementação. E uma outra coisa era essa questão de uma inovação que ela realmente possa entender as premissas, né, que estão por trás dos problemas e levar a soluções que realmente possam mudar muitas situações no mundo que a gente sabe que não dá mais para continuar como estão. Então, a gente resolveu definir, né, o que o Telos entende por inovação pública e qual que ia ser o olhar dessa pesquisa, né? Então, como vocês podem ver, então, a inovação pública é a criação de ideias e a sua implementação por parte do governo, com a participação dos vários atores envolvidos, né, na construção dessa política pública, que vão gerar um resultado positivo para aquelas pessoas beneficiadas para a política pública. Então, para começar essa pesquisa, a gente foi entender o que estava acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil que torna a inovação ainda mais importante, né? Então, a gente vive, todo mundo sabe, né, a gente está sentindo que a gente está vivendo numa era de transformação do mundo, em que os modelos, sistemas e instituições que pautaram, né, o século XX estão se mostrando limitados nesse século XXI. E no Brasil, além da gente estar numa era de muitas oportunidades, ao mesmo tempo a gente tem um desafio muito grande, né? Que isso, em relação a condições estruturais, que se a gente não ultrapassá-las, a gente não consegue se desenvolver enquanto país, e um desafio de ter uma expansão da classe média, né? E que está cada vez mais exigente em termos de serviço público. Então, a gente, ao entender esse contexto de mundo, esse contexto do Brasil, a gente percebeu que a inovação se torna ainda mais fundamental no Brasil hoje como um meio de garantir a qualidade de serviços públicos, né, dado essa exigência cada vez maior do cidadão por qualidade, né, de serviço e por fazer valer, né, o imposto que paga. E, por outro lado, a inovação é fundamental para que o Brasil consiga aproveitar da melhor maneira esse momento de oportunidades, né? A gente vê que hoje você precisa de uma nova forma, né, de educação para conseguir trazer pessoas para o mercado de trabalho. Então, se o Brasil não consegue melhorar a educação, não consegue, né, potencializar toda a sua economia. Então, a inovação vem justamente como essa ferramenta para tornar tudo isso possível. E aí, a gente falou assim, bom, essas são as crenças, a gente está vendo que a inovação sim é fundamental, mas será que outros países, né, estão fazendo isso? Então, a gente exploramos mais de 40 organizações em países que a gente viu que estão colocando a inovação e a inovação em serviço público como uma estratégia fundamental, como a Austrália, a Dinamarca, a Finlândia, a Holanda, os Estados Unidos, o Reino Unido. Então, a gente foi entender por que, né, em primeiro, que a inovação surgiu para eles como essa ferramenta fundamental para garantir a melhoria de vida das pessoas, né, e o desenvolvimento do país.
e como que eles estão trabalhando a inovação, né? O que eles entendem por inovação. E aí a gente foi se deparar com uma primeira questão, né? Que esses países já estão num estágio, né, de evolução institucional, de maturidade de Estado muito maior, né? Enquanto o Brasil, só aqui na década de 90, né, começou a trabalhar com um novo conceito de gestão pública e hoje começa a dar os primeiros passos em termos de inovação, esses países, desde lá da década de 70, 80, já começaram a passar por uma série de reformas, né? Em questão de redução de gasto público, em questão em focar em serviços de qualidade, em pensar numa administração pública mais profissional, trazer a questão da tecnologia, né, para o governo eletrônico, melhorar a regulação e tornar a administração mais transparente e honesta. Então, hoje a gente vê que a gente tem um atraso, né, em relação a esse desenvolvimento básico de gestão, que vai fazer com que a inovação no Brasil realmente só comece a surgir daqui para frente, né? Como esse momento ainda de crescimento e desenvolvimento do país, o que esses países já passaram faz um tempo. Então, nesses países, a gente começa a ver que eles começam a usar a inovação, e a inovação do que a gente está falando aqui é a inovação, né, pública, principalmente focada em serviços públicos, de 3 formas, né? A primeira delas é relacionada à tecnologia. Então, a gente vê cada vez mais aparecerem no mundo exemplos de como o Estado, por meio da tecnologia, cria condições de interação com o cidadão e traz o cidadão para criar junto com ele soluções. Então, um dos motivos da gente, inclusive, ter chamado a pesquisa de a era do governo cidadão é essa crença de que o governo, para conseguir gerar soluções, precisa cada vez mais se colocar no papel do cidadão e criar com ele, e não para ele. E é um pouco isso que a gente vê que começou a ser experimentado por meio da tecnologia. Então, desde aplicativos, né, que é o caso do Code for America, que coloca programadores dentro de secretarias para criar aplicativos que possibilitem a população auxiliá-los no provimento do serviço público. Então, por exemplo, eles ajudaram a criar um aplicativo em que cada cidadão adota um ponto para limpar em frente à sua calçada. Então, é um exemplo do Estado criando uma plataforma na qual o cidadão pode ajudá-lo, né, a prover o serviço público. Outros casos da informação aberta, né, que possibilitam então que muitas coisas sejam desenvolvidas pelas pessoas e em diante. Um segundo caminho, né, que a gente está vendo em termos de inovação em governo e que nos chamou bastante atenção é como a inovação está sendo institucionalizada por meio de governos. Então, a gente começa a perceber que existem governos, como o inglês, principalmente, que criou órgãos interministeriais, como é o caso do BIS, que é o Business and Innovation Skills, que é um órgão interministerial que tem a função de ajudar todos os outros órgãos do governo com ferramentas e com comunidades de prática de como gerar a inovação, de como usar ferramentas para a inovação, de como melhorar o serviço público. Então, aí a gente vê a inovação, né, sendo institucionalizada. A mesma coisa aconteceu na Dinamarca, com o MindLab, que também é um órgão interministerial que juntou uma série de especialistas, como antropólogos, administradores públicos, economistas, e o juntou, e por meio de metodologias, né, que tornam possível a inovação, como o Design Thinking, do qual a gente vai falar um pouquinho mais para frente, estão criando soluções fantásticas focadas na necessidade do cidadão. Então, vou dar um exemplo do MindLab para ficar claro, mas eles chamam o cidadão para criar junto. Então, eles na Dinamarca, com a crise financeira, eles estavam com um problema muito grave de desemprego para a juventude. E, ao mesmo tempo, eles viram que na Dinamarca tem uma cultura de trabalho voluntário muito grande. Então, eles chamaram tanto pessoas que têm essa propensão ao voluntariado, quanto empreendedores, quanto jovens, e com a ajuda dessa equipe do MindLab, eles idealizaram uma solução que seria um mentoring, né? Uma ajuda desses voluntários mais velhos, muitas vezes pessoas já aposentadas, em ajudar na trajetória de busca de emprego desse jovem. Então, tudo isso acontecendo num ambiente virtual. Então, foi uma solução fantástica que está aumentando, né, o nível, ajudando a aumentar o nível de emprego dos jovens. E foi tudo isso criada por essa organização que fomenta a inovação junto com o usuário, né, junto com o cidadão. Então, entre outros muitos exemplos no mundo de como a inovação já está sendo institucionalizada.
E além desses órgãos dentro de governo que estão fomentando a inovação, a gente vê cada vez mais empresas e organizações sociais que estão auxiliando o governo a pensar e fazer diferentes serviços públicos, a trazer a inovação como um processo de melhoria de serviço público e, por consequência, maior impacto e resultado positivo na vida das pessoas. Então, até interessante citar que o Reino Unido, há 20 anos atrás, eles começaram a criar uma série de organizações que formaram um grande ecossistema. Então, hoje a gente tem mais de 20 organizações no Reino Unido que trabalham juntas, todas parceiras do governo e parceiras entre si, e todas elas em ramos diferentes e com papéis diferentes, está ajudando o governo a pensar como lidar com o envelhecimento, como lidar com as mudanças climáticas, como lidar com o desafio da educação para o século XXI. Então, são todas organizações que trazem em si não só esse modelo mental da inovação, mas as ferramentas, né, os métodos que possibilitam gerar essas ideias focadas no cidadão de maneira co-criada e implementá-las, né? Isso que é o mais importante. São todas, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de implementação. E foi interessante que nesse ecossistema inglês, a gente começou a perceber que a base, né, em que todas essas organizações atuam é um modelo mental, é um processo, é um método que é chamado Design Thinking, né, que é o pensar do design. E esse método, por que ele se tornou importante, se tornou a forma dessas organizações viabilizarem, né, inovarem? Porque é um método que ele, primeiro, permite que essa organização tenha os instrumentos para focar no cidadão, para entender a realidade desse cidadão. Então, por meio de etnografia, por meio de ir lá no contexto da pessoa, essas organizações conseguem profundamente entender aquele cidadão, os desejos, os sonhos, como ele se comporta, e junto com ele, começar a entender o desafio e idealizar soluções. Um segundo passo daí, que essa metodologia, né, essa forma de pensar do design traz e possibilita a inovação, é a questão da participação. Então, envolver vários atores, né, para conseguir ter essas ideias e esse entendimento mais profundo e que gere soluções mais relevantes. E uma terceira coisa, essa preocupação com a experimentação. Então, acho que isso é uma lógica muito importante que essas empresas e ONGs trazem, né, ao usar o Design Thinking, e que essas organizações que eu citei, que estão dentro do governo, são espaços que permitem isso, que é a experimentação. Então, né, geralmente o governo tem uma lógica de, ao criar um serviço, ao, né, desenhar um serviço, uma política pública, ele já implementa em larga escala, sem testar. O que gera muitas vezes um grande desperdício de recurso ou até uma frustração, né, de alguma coisa não dar certo. Então, o Design Thinking, né, como essa abordagem da inovação, traz muito forte essa questão da experimentação, do errar rápido e barato, né? Então, a gente teve uma ideia para um problema, vamos criar um protótipo, ou seja, vamos visualizá-la, seja por uma maquete, seja por qualquer coisa, muito rápido para a gente conseguir interagir e ver se essa solução faz sentido ou não. Fez sentido? Foi melhorada? Então vamos pilotar, que é fazer numa escala pequena. E a partir desses resultados e aprimoramentos, aí sim você pensa num projeto de escala, né? Então essa lógica está mudando muito como o governo inglês, dinamarquês está pensando nos serviços. Então vamos tentar pequeno, com os resultados vamos escalar. E ao criarem essas organizações dentro do governo, como as que eu citei anteriormente, ou fazerem parcerias com essas empresas e ONGs, eles conseguem ter esse espaço, né, que permita essa experimentação. Então, são várias ferramentas, como eu citei, que são usadas para isso. E a gente foi entender um pouquinho a inovação pública no Brasil. O que está acontecendo no Brasil? A gente viu que no Brasil não tem um consenso também sobre o conceito de inovação. Muitas vezes a inovação é confundida com melhoria de gestão. E tem uma série de barreiras, né, para que a inovação aconteça. Então, seja uma barreira de falta de apoio de liderança, seja uma barreira de não ter métodos e processos que realmente suportem essa inovação, seja o fato de poucas pessoas terem esse perfil ainda que é ousado, né, porque a inovação necessita, seja porque a inovação requer uma comunicação muito grande entre gestores, executores, um nível de comunicação entre as várias esferas de uma organização e entre as organizações que ainda não acontece. Mas a gente vê como a assessoria de inovação aqui do Estado de São Paulo, como existe em Minas Gerais, que essa questão da inovação está sendo cada vez
mais demandada, né? Mas ainda hoje a gente começa a ver que ela acontece no Brasil ainda de forma muito intuitiva e começam a despontar uns pequenos, né, espaços que começam a trabalhá-la de uma forma mais estruturada, né? Que realmente possibilite que a inovação entre no DNA das organizações. Mas é um longo caminho a acontecer, principalmente para pensar na inovação aplicada ao serviço público que gere um impacto direto na vida do cidadão. E o trabalho, então assim, o que a gente quis, a visão que a gente quis passar para essa pesquisa é que a inovação é um meio de contribuir para a melhoria de vida do cidadão, um meio para ajudar o Brasil a realizar seu potencial e um meio para desenvolver respostas para os problemas complexos que a gente enfrenta hoje no mundo, né? E a gente acredita que a inovação é também um caminho para gerar esse governo cidadão, que é um governo que se aproxima do cidadão, que se coloca nos pés dele, né, para entender o que ele precisa e junto a ele cria as soluções e esse país do futuro. Então, a grande recado, né, a grande mensagem que a gente quer passar é que para a inovação é importante como essa forma de melhorar serviço público e para que isso aconteça, primeiro, a gente precisa dessa consciência. Segundo, são necessários processos e ferramentas claras que possibilitem a execução, né? que possibilitem a realização desse processo que gere essas soluções, esses serviços públicos mais relevantes, significativos e para o cidadão. E um dos caminhos de fazer isso, que é um pouco o caminho que Telos acredita, é usando o Design Thinking, que é esse modelo mental, que é esse processo, que ajuda a ter um passo a passo de como entender o cidadão e gerar essa solução. Então, essa foi uma pincelada, né, um pouco dessa pesquisa. Com certeza, quando a gente lançar, a gente vai ter um link lá no eGov e vocês vão poder acessar, também vai estar disponível para baixar no site do Telos em breve. E agora eu queria falar um pouquinho de como que, olhando esse movimento no mundo, o Telos resolveu dar esse primeiro passo de trazer essa contribuição para o Brasil, de como a gente pode pensar e fazer serviços públicos diferentes, tá? Então, o Telos é uma organização criada por mim, o Germano, e mais o Emílio, o Felipe, mais uma série de amigos da GV que tínhamos um grande sonho de transformar o governo brasileiro, né? E ao pensar em como fazer isso, a gente se deparou com um desafio, né? O que faz sentido fazer? E ao explorar, né, seja pelas nossas experiências pessoais, seja por entender o que é esse movimento, né, no mundo, a gente encontrou que o caminho seria oferecendo, né, contribuindo para esse jeito diferente de pensar e fazer os serviços públicos. E a premissa, né, da qual a gente parte é que o governo precisa continuamente oferecer serviços públicos com eficiência, com qualidade, com eficácia, para melhorar a vida das pessoas. E hoje, em muitos casos, não é isso que acontece, né? Em muitos casos, isso está aquém, né? Então, a gente surge com o propósito de melhorar essa questão de como o governo oferece serviço público. E também a gente surge pensando em governo, né? Acho que hoje, muito quando a sociedade pensa, né, no governo, ela faz um link com a parte política, né, do que acontece. Mas a gente esquece, né, que, na verdade, tem uma grande estrutura, que é a estrutura que executa, que é o governo. Então, nosso foco é ajudar o governo, o executivo, o serviço público, como ele acontece ali na ponta, né? Também, por muito tempo, a gente se deparou com essa questão, né? Será que a nossa melhor contribuição está ali na inovação para a estratégia, para a organização, ou ali na ponta, né? E a gente escolheu que a nossa maior contribuição está em ajudar o governo hoje a melhorar o serviço público na ponta, ou seja, onde tem a entrega direta para o cidadão, pois é ali que você pode ter um resultado imediato e direto na vida das pessoas. Então, a gente sai um pouco dessa lógica, né, de uma política ou de um serviço público desenhado de um gabinete, muitas vezes totalmente desconectado, né, da realidade real dessas pessoas e da interação com elas, e parte para uma outra lógica, que é como a gente mergulha, vive ali naquela realidade daquelas pessoas, as entende, desenha na ponta como essa interação, né, entre governo e cidadão pode ser feita da melhor maneira, e a partir desses vários exemplos
ali, no ponto de contato entre Estado e cidadão, a gente consegue criar bons casos, expandi-los, disseminá-los e aí talvez influenciar a estrutura nessa lógica, né, de baixo para cima, né, do cidadão do cidadão com o governo, né, para ganhar uma maior escala. E o que a gente faz para isso? Hoje a gente ajuda organizações públicas a desenvolverem e implementarem com os cidadãos, então sempre nessa interação com o cidadão, seja por meio de entendimento, chamando ele para construir junto, serviços públicos de alta qualidade que contribuam para o bem-estar da sociedade, né? Então a gente usa como processo a inovação focada no cidadão, né? Como eu já disse um pouco, a inovação é a ideia implementada que gera um impacto positivo, né, de acordo com as necessidades do cidadão. E a gente atua, né, a gente ajuda as organizações de 3 maneiras, né, seja por meio de facilitar esse processo de inovação nos serviços públicos, seja por contribuir para a formação de equipes, né, nesse modelo mental da inovação e nas ferramentas adequadas para fazer isso acontecer dentro das organizações, e também trazendo casos de inovação, né, no mundo que as inspirem e mostrem os caminhos para fazer hoje, né, agora, a inovação acontecer nas diversas áreas, como saúde, educação e assim por diante. Então, em resumo, a gente sonha, né, com um governo que funciona para uma sociedade feliz, uma sociedade participativa na construção da sua realidade, e a gente faz isso por meio da contribuição para as organizações públicas conseguirem pensar e criar serviços públicos de uma forma diferente. E para, né, ilustrar um pouco isso, o Germano vai contar um caso real que a gente fez aqui na Biblioteca de São Paulo, que mostra essa nossa proposta, né, de como construir serviços públicos dessa maneira diferente, centrada no cidadão e que, de fato, contribua para a melhoria da vida deles. Então, acho que é com você. Obrigado, Marina. Bom, em primeiro lugar, gostaria de reforçar o agradecimento de estar aqui para compartilhar com vocês a nossa experiência, né, com inovação em governo e dizer que a gente fica muito feliz e orgulhoso de participar dessa comunidade, né, que o Estado de São Paulo está criando em volta da inovação. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos. Então, a gente vai falar um pouco agora um caso real de inovação, né, de como é que esse processo, como é que esses princípios são aplicados na prática, né, com um caso aqui em São Paulo. E esse caso, como a Marina disse, aconteceu na Biblioteca de São Paulo, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, que fica no Parque da Juventude, no antigo Carandiru. Essa biblioteca, ela é operada e administrada pela SP Leituras, que é uma OS, uma organização social da área de cultura. E eles, no ano passado, fizeram um convite para o Telos com o objetivo de formar os seus funcionários e os seus atendentes com uma perspectiva inovadora, nos convidaram para fazer uma oficina de criatividade. Passamos com eles, durante 3 dias, uma série de processos e formação para a inovação, e dessa oficina surgiram 6 ideias, propostas inovadoras para serem implementadas na biblioteca. E uma delas era a sugestão de criar um novo serviço para a terceira idade. E aí, a partir disso, a biblioteca resolveu falar assim, vamos colocar isso em prática, vamos desenvolver e implementar. Então, fez um convite ao Telos para facilitar esse processo novamente. E esse projeto, portanto, aconteceu de janeiro a julho desse ano e tivemos, então, a oportunidade de construir, co-criar esse novo serviço na biblioteca e implementar com eles. Então, vamos ver como foi esse processo. Bom, então, na Biblioteca de São Paulo, você tinha alguns serviços que já eram oferecidos. Para alguns, bem focado à juventude, por quê? Porque a Biblioteca de São Paulo tem um novo conceito. É uma das bibliotecas mais inovadoras do país, criada e inspirada a partir da Biblioteca de Santiago e de Medellín. E essa biblioteca tem um propósito inovador, que é integrar tecnologias, que é trazer uma nova dinâmica para as bibliotecas para atrair esse público, esse novo público, que é o jovem, para a biblioteca. Porém, eles não tinham feito ainda um projeto exclusivamente voltado para a terceira idade. Então, foi feito aí, visto uma oportunidade de trabalhar com o público idoso e fazer um processo intergeracional. Então, o grande desafio, porém, do projeto era
fazer uma grande mudança do conceito de como hoje os serviços públicos para a terceira idade são vistos. Hoje eles são vistos como serviço preferencial. Quando a gente lembra de atendimento ao idoso, o que vem à mente? Vem à mente aquela figurinha azul, que é o idoso com a bengala, que é um olhar muito limitante em relação ao público de terceira idade. E a biblioteca vê, então, uma grande oportunidade de ressignificar esse olhar em relação ao idoso. E não necessariamente só criar o atendimento preferencial, que precisa ser feito e que é obrigatório por lei, mas ressignificar e trazer uma nova oportunidade, um novo valor para esse público. Então, a gente cria um novo serviço para esse público chamado Mais 60. Esse processo foi basicamente feito em 8 etapas, que a gente pode ver em 2 diamantes, que a gente chama. O primeiro diamante é um grande mergulho. É um mergulho na realidade do cidadão, na realidade da biblioteca e na realidade dessa tendência de mudança populacional para os idosos e, ao mesmo tempo, nessa realidade local de como os idosos vivem e convivem com esse órgão público da biblioteca. E o segundo diamante, por último, é a fase de desenvolvimento, criação e implementação das soluções para esse serviço. Então, rapidamente, passando aqui pelas fases, nós tivemos uma fase de preparação, que é criar o ambiente, preparar o ambiente para a inovação. Basicamente, nós fizemos o quê? Nós criamos, junto com a biblioteca, uma equipe dentro de funcionários da biblioteca que era o time de inovação, que era o time que, junto com o Telos, acompanharia todo o processo, seria responsável por liderar esse projeto lá dentro. Outra coisa, criamos um blog. Esse blog tem o objetivo de compartilhar toda a informação com os funcionários ao longo do projeto e, eventualmente, com outros parceiros fora da biblioteca. Então, era um esforço constante de compartilhar conhecimento para manter todos na mesma página. E, por fim, nós criamos o que nós chamamos de Telos TV, que eram vídeos de conteúdo onde nós disseminávamos esse conhecimento. Depois nós passamos para a fase de entendimento. O que isso significa? É uma fase de mergulho e entendimento, primeiro, do que nós já sabemos sobre o público de terceira idade, sobre o que nós já fizemos no passado, eventualmente um projeto, e o que existe já na sociedade e no governo em relação à terceira idade. Então, vamos olhar primeiro para a metade do copo cheio, o que já existe. E aí fizemos uma grande oficina com os 40 funcionários da biblioteca, colhendo essas informações do que nós já sabemos e também o que nós não sabemos e precisamos saber sobre os idosos. Então, é uma fase onde a gente levanta uma série de perguntas. O que nós sabemos sobre os idosos ou o que nós gostaríamos de saber? Como que eles gostam do serviço público? O que eles consomem? Onde eles estão? Quais são outros serviços que trabalham com os idosos que são inovadores? Então, a partir disso, nos ajuda a orientar esse mergulho e esse conhecimento. Nessa fase, portanto, nós fizemos uma série de estudos. Fomos atrás de papers, estudos que já existiam sobre terceira idade, visitamos outros órgãos, fizemos entrevistas com os usuários da biblioteca, fizemos entrevistas com outros idosos que não são usuários para entender essa realidade. Depois, fomos para a fase de observação. Essa fase de observação é uma ida a campo, onde a gente sai da biblioteca, ou a gente sai do gabinete e vai a campo conhecer onde esses idosos estão. E aqui tem uma grande pegada etnográfica, onde a gente vai conhecer essa realidade e mergulhar nessa realidade dos idosos com o objetivo de criar empatia. Então, nessa fase, nós criamos, inspirado no laboratório de terceira idade do MIT, uma experiência em volta do idoso, onde nós formamos um kit onde você podia passar um dia como idoso. Então, tinham óculos que embaçava a vista, luvas que diminuíam a sensibilidade, peso na mão, peso na perna, que trazia um pouco para a gente essa realidade do idoso, essa dificuldade de locomoção que o idoso tem e que é real. Então, nada melhor
nada melhor do que criar uma empatia passando um dia como idoso. Nós fizemos isso com vários funcionários. Tanto nós do Telos passamos por essa experiência, quanto os diretores e atendentes. E a partir dessa experiência, começaram a trazer vários insights, várias ideias que falavam assim, calma aí, essa estante não pode ser tão alta, essa estante não pode ser tão baixa, porque eu não consigo, eu tenho dificuldade. Então, essas percepções, que só seria possível com essa busca de empatia, começa a trazer muita informação, vários elementos que vão nos ajudar a criar soluções que de fato sejam inovadoras e que de fato atendam à necessidade desse público. Além disso, nós fomos conhecer outros lugares, conhecemos casas de repouso, conhecemos outros serviços que atendem, bancos que atendem os idosos que têm um serviço preferencial e de qualidade, fizemos oficinas com outros parceiros que trabalham, tudo isso a campo para entender essa realidade. Depois disso, com toda essa informação, quando a gente estava muito nutrido de muita informação, tanto teórica, de dados, quanto vivencial e corporal, nós chegamos então à definição, que é a fase onde a gente fala assim, qual que é a missão desse projeto, qual que é a bandeira desse projeto. Nós chegamos, portanto, em 4 pilares, que seria a missão desse projeto. É o idosos e seus relacionamentos. Nós percebemos que é muito importante para os idosos criar uma rede social que ajude, que apoie esses idosos. Outro ponto é a sua vida e a sua saúde psíquica e a sua saúde física. Os idosos, quanto mais... quando a gente evolui na idade, a gente começa a ter dificuldades cognitivas e, ao mesmo tempo, a gente começa a ter dificuldades de saúde e problemas de saúde. Então, o serviço público que proporcione tanto um acesso mais fácil do ponto de vista físico, quanto um exercício cognitivo, isso seria uma grande oportunidade. E nada melhor que a leitura, nada melhor que a cultura para ajudar nesse processo cognitivo. O terceiro pilar é o idoso e a inclusão do idoso no século XXI, em que a evolução tecnológica é algo que só cresce e não vai parar, e cresce de uma maneira muito rápida. E a terceira idade, na época, quando eles mais jovens não tinham acesso a essa tecnologia, tem uma certa dificuldade de usar esses elementos. Então, como é que a gente ajuda o público de terceira idade a acompanhar essa evolução tecnológica? E, por fim, quarto ponto é a questão do idoso como agente cultural. Na sociedade, não existe nenhuma outra pessoa que possui mais conhecimento que os idosos, que a terceira idade. Como é que a gente pode, a partir desse público, enxergá-los como um grande ativo da sociedade? Como é que eles podem, junto com a biblioteca, promover cultura e não só consumir cultura? Então, a partir desses 4 pilares, nós criamos, então, o branding e o conceito Mais 60. O conceito Mais 60, portanto, vai além de um atendimento preferencial. É um ressignificado da terceira idade. É um ressignificado de como nós olhamos o público de terceira idade na sociedade, que é olhar com um olhar acolhedor, de entender o idoso como uma pessoa única na sociedade, entender que ele quer se superar, que ele quer ir além, que ele quer aprender cada vez mais, que é um olhar de carinho, que é um olhar de cuidado, de que o idoso na nossa sociedade tem que ser encarado como atemporal. Ele faz parte dessa sociedade e ele pode contribuir transmitindo todo o legado de sua vida para os mais jovens. É valorizá-lo, é respeitá-lo e, portanto, um novo olhar. Então, o Mais 60, a partir disso, desse novo conceito, nós começamos a idealizar. E aí a gente entra aqui, que é muito claro, principalmente nessa oficina, o processo de cocriação, onde nós convidamos 40 funcionários da biblioteca, mais diversos outros atores da região, para criar as soluções a partir de todo esse conhecimento.
Então, numa oficina de 4 horas, divididos em grupos, foram gerados mais de 400 ideias em 4 horas. A partir dessas 400 ideias que estão ligadas a esse conceito de ressignificado, a gente começou a prototipar, a pegar essas ideias e, junto com Lego, massinha, alguns elementos de 3D, proporcionava a gente visualizar essas ideias. E a partir disso, então, nós começamos, com essas 400 ideias, começamos a escolhê-las, algumas, quais eram as que gerariam mais impacto para esse público, e começamos a prototipar. Levamos para um segundo nível. E aí, imaginando essas 400 ideias como notas de música, falamos assim, se essas 400 ideias tivessem em uma partitura, como é que essa música seria? Que seria toda a experiência que o idoso teria ao utilizar o serviço. Então, ordenamos essas ideias, todas essas 400 ideias, como se fosse uma música. E aí nós conseguíamos ver qual era o novo serviço que poderia ser implementado. A partir disso, nós começamos a escolher algumas dessas ideias e começamos a botar na prática, a prototipar e a pilotar de verdade, né, para ver como isso funciona. E aí começamos a prototipar a identidade visual, criamos uma carteirinha especial, assim como a gente tem em banco, né, uma carteirinha premium. É essa a ideia, né, que o idoso na biblioteca, num serviço público, ele tem um valor especial. Toda a identidade visual foi pensada com que proporcionasse a leitura. Então, as fontes são maiores, tudo pensado para o idoso. Os livros tinham um marcador que, dentro de toda a biblioteca, você tem diversos marcadores que mostram quais são os livros que ele tem mais preferência, já por um estudo que foi feito. Então, facilita a busca dele na biblioteca. Além disso, a gente percebeu que era importante criar um espaço adequado para esse público. Então, criamos o espaço mais 60, que é um espaço todo adaptado ergonomicamente para o público mais 60. Então, tem desde lupa, tem proteção de quina, tem uma estante com livros da preferência deles, né? Uma série de soluções, abajur que deixa um ambiente mais acolhedor, né? Um apoiador de livro que facilita a leitura. Então, uma série de soluções daquelas 400 ideias que foram implementadas na prática. Além disso, um dos grandes legados desse projeto foi que a biblioteca percebeu que era importante criar uma estrutura que trabalhasse por serviço. Então, uma das mudanças foi criar uma estrutura organizacional na biblioteca que é baseada no processo de serviço. Então, foi criado toda uma equipe, um time, que hoje é composto por 5 pessoas, uma líder e 4 atendentes, que coordena esse novo serviço na biblioteca. Então, houve uma mudança, inclusive, da estrutura organizacional. Bom, depois de feito toda essa implementação de algumas dessas ideias e prototipadas e já implementadas, nós pegamos essas 400 ideias, 48 ideias foram implementadas e colocamos tudo isso em um Excel, em uma planilha onde detalhava essas ideias, que seriam os próximos passos de implementação. Que, portanto, a biblioteca hoje possui um caderno executivo de quais são as próximas ideias que vão ser implementadas com a sua ordem de prioridade e com sua avaliação de investimento. Portanto, a inovação, como nós falamos, ele é um processo contínuo de mergulho, entendimento, de idealização, prototipagem e implementação. Então, hoje, a Biblioteca de São Paulo, nós saímos da Biblioteca de São Paulo e como todo esse processo foi co-criado e foi vivenciado, hoje a Biblioteca de São Paulo executa isso sozinha. Por quê? Porque conseguiu incorporar os princípios do design e os princípios do design de serviço e os princípios da inovação. Então, agora, constantemente, eles estão colocando essas ideias na prática e criando novas ideias. E, por fim, portanto, quais foram os princípios que nós aplicamos? Foco no ser humano,
cocriação, prototipagem e ação. Então, durante todo o processo, o usuário, o público idoso, estava no centro do processo. Nós não fazíamos nada sem ouvi-lo, sem escutá-lo, mas que de fato uma escuta empática. Outro ponto é a cocriação. Durante todo o processo, todos os funcionários e parceiros em volta da biblioteca se envolveram na criação e na implementação do projeto. Outro ponto importantíssimo é a prototipagem. Vocês, servidores públicos, já devem ter passado por diversas experiências de projeto. É muito comum no governo, quando a gente vai criar alguma política pública ou um serviço público, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. De querer implementar nas 5.300 escolas, de querer implementar nos 1.000 hospitais. Isso tem um risco altíssimo de dar errado, porque não necessariamente a gente vai ter controle de todo esse processo. É mais difícil. Portanto, o que nós, pela nossa experiência, e que nós vimos que pode ser uma oportunidade para vocês, é utilizar o princípio da prototipagem, do teste. Por quê? Porque a hora que você testa numa escala menor, você consegue aprender rápido, mais barato e fácil. Então, pessoal, e por fim, a ação. É muito importante pegar as ideias e prototipá-las e colocar na ação. Porque se a gente for errar, o erro é um aprendizado, é mais uma informação nesse processo. Então, enfim, pessoal, esse foi o caso da Biblioteca de São Paulo, que nós aplicamos esses conceitos de inovação na prática. O serviço já está sendo operado na Biblioteca de São Paulo, vocês podem ir lá visitar, e além disso foi criado toda uma agenda programática para os idosos, né? Então com várias oficinas voltadas para esses idosos. Então é isso, essa é a nossa experiência e um caso prático onde a gente, dentro do governo, onde a gente cria um serviço público com o cidadão e um serviço público com caráter inovador. Muito obrigada, Marina, Germano, Autelos, parabéns pela atuação e pela experiência. E agora nós vamos fazer um breve intervalo de 5 minutos e durante esse intervalo nós assistiremos melhores momentos do Inova Day, hoje especialmente com o André Rabaneia, que esteve aqui no Inova Day de maio, falando sobre a criatividade em cidades mundiais. E, enquanto isso, vocês podem enviar as suas questões, por favor, aos nossos palestrantes. E após o intervalo, teremos entre nós a doutora Cibele Francese, que é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente é a secretária adjunta na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Lembramos também que após 5 dias, toda a nossa atividade de hoje estará disponível no site do Inova Day. Assistam, reúnam as suas equipes, discutam, porque a nossa ideia é disseminar mesmo tudo que está sendo discutido aqui. Voltamos em 5 minutos. Muito obrigada.